Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui me assistindo. E seja muito bem-vindo ao meu canal. Uma boa pergunta para essa semana. Como foi a economia do Bolsonaro e como foi a economia do Lula, comparados? E eu reuni alguns dados, algumas pesquisas que eu fiz e eu vim aqui trazer para vocês. Antes de qualquer coisa, pelo amor de Deus, por favor, não enxerguem esse vídeo como um viés político. Esse vídeo é apenas e simplesmente dados reunidos e comparados que eu trouxe aqui para vocês. Vou até mudar essas luzes aqui. Se você já é inscrito aqui do canal, já deixa o seu like aqui porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Agora, se você ainda não me conhece, espera um pouquinho. Se você gostar do vídeo, aí sim você vai e considera deixar o like e se inscrever aqui também. Então já vamos começar um pouquinho polêmico. Lula, mandato de 2003 ao final de 2010. Os anos de 2001 a 2014 foram marcados pelas grandes demandas de commodities pelos países como China e Índia, sendo marcado o que conhecemos hoje como boom das commodities. Commodities são milho, soja, café, boi gordo, entre outros produtos básicos globais. Então, guarda na sua cabeça. Esse período foi marcado pelo super ciclo das commodities. É uma boa informação a se guardar. Então vamos falar um pouquinho de PIB, como foi o PIB no governo Lula. Eu vou comparar o primeiro período do Lula com o primeiro período do Bolsonaro a seguir. Até porque o Bolsonaro só tem um mandato até agora. E o Lula já teve dois, então eu vou levar o primeiro mandato do Lula em comparação com o primeiro mandato do Bolsonaro. Então no ano de 2003 tivemos 1,14% positivo, no ano de 2004 5,76% positivo, no ano de 2005 3,2% positivo, no ano de 2006 3,96% positivo. Então, para você puxar da fonte o conhecimento para você, é bom analisarmos que o Brasil ele tem uma grande correlação de crescimento com a China, visto que somos o quinto maior parceiro comercial da China. Até a entrada da China na OMC, o valor dos bens comercializados pelo Brasil nunca havia sido superior a 3 bilhões de dólares. E após 2001, o comércio ele cresceu bilateralmente de uma maneira muito forte. E a cada ano que se passava, crescia mais e mais, ultrapassando 100 bilhões de dólares no final do ano de 2019. E infelizmente, eu não posso te dizer que isso foi graças ao Lula, porque todos os países parecidos aqui na América do Sul, com o Brasil, tiveram uma grande alta de exportações, PIB, commodities e uma alta demanda de minérios, por exemplo, o ferro. E isso seja o governo de esquerda ou de direita. Então todos os países, seja de esquerda, de direita, seja o Brasil ou não, tendo Lula ou não, cresceram substancialmente por causa do boom das commodities. E isso também não quer dizer que Lula não tenha feito boas ações para o Brasil. Mas comparando o Brasil com outros países parecidos na mesma época, eles obtiveram também um boom no PIB também. Então todos cresceram graças ao super ciclo das commodities, seja de esquerda ou de direita, como já mencionei. Então não quer dizer que tenha sido feito do Lula, mas todos os países já estavam conseguindo isso. Tá, mas prosseguindo, a gente vai comparar agora outra métrica, que é o PIB per capita do Brasil versus a América Latina como um todo. Podemos ver que tivemos um crescimento menor do que a média dos países, mesmo que tenhamos sido os mais favorecidos na Latam pelo super ciclo das commodities. Tá, Renato, mas o Lula ele investiu muito em educação. E o efeito não é imediato na economia. Por exemplo, a escolaridade, a alfabetização cresceu muito. Cresceu sim, cresceu mesmo, cresceu muito de verdade. Mas vamos fazer a mesma coisa de novo? Vamos comparar essas métricas de alfabetização e escolaridade com outros países parecidos na mesma época. Fazendo já um resumão aqui para não ficar tão grande esse vídeo, ficamos abaixo da média na escolarização e na alfabetização, mesmo que tivemos um gasto público com educação muito acima da média. O que isso quer dizer? A gente gastou muito com educação e a gente não teve retorno disso. Então tivemos um elevado gasto para pouco resultado. Eu não vou me alongar nisso, mas fica a critério de você essa avaliação. Em seguida ao Lula, tivemos o mandato Dilma, que é um governo PT também, de 2011 a metade de 2016, seguido do governo Michel Temer. Visto isso, o nosso atual presidente da República, Jair Bolsonaro, ele herdou o país desses mandatos anteriores. Então fica a critério de você também se o Lula herdou um Brasil muito mais difícil ou o Bolsonaro herdou um Brasil muito mais difícil. Prosseguindo, Jair Bolsonaro, mandato de 2019 ao final de 2022. Então vamos para o PIB. 2019, 1,14% positivo. 2020, 3,88% negativo, que foi o ano da crise global, da pandemia. Então temos que levar também esse fator em consideração, porque é até difícil um pouco julgar um mandato no meio de uma crise global. Ano de 2021,
4,6% positivo. E a prévia para o ano de 2022 é de 3,2% positivo. Só que como a gente ainda não tem esse dado concretizado de fato, eu vou tirar ele da conta. Então, no início do boom das commodities, no primeiro mandato do Lula, a gente viu o Brasil crescer 14,76% positivo no PIB. E enquanto isso, na China, a gente teve um crescimento no mesmo período de 39,53% de crescimento no PIB. E é bom fazer essa comparação porque a gente estava sendo muito impulsionado pelo governo China, pelas exportações, pelo boom das commodities. Então, será que todo o potencial da era do boom das commodities foi aproveitado? Fica a seu critério novamente. Prosseguindo, para ser imparcial aqui, no governo Bolsonaro, a China cresceu 18,21% contra 1,69% do Brasil. Já deixa o like aí, hein? Esquece não. Então, discutindo um pouco aqui sobre os governos, uma das propostas do Bolsonaro, quando ele entrou, era de privatizar empresas e com esse dinheiro ele diminuir o endividamento do Brasil. E nós tivemos uma privatização de cerca de 1/3 das empresas estatais. Então, no começo, vimos o Brasil, o país, no ano de 2019, ele se livrando um pouco do endividamento. Porém, em seguida, tivemos a pandemia, que elevou bastante o endividamento do país, chegando a aproximadamente 88% do PIB. E isso por conta dos elevados gastos com vacinação, equipamentos hospitalares, infraestrutura hospitalar também, e entre outros. Tá, mas desde o pico, a gente vem conseguindo novamente voltar um pouco esse endividamento para os mesmos níveis de 2019. Então a gente conseguiu voltar ao nível de 2019 de endividamento, mesmo após todo o pico e endividamento feito pelo país por causa da pandemia. Lembrando que o gasto do país com dívida pública, ele praticamente dobrou de 2019 até 2021, sendo até bom porque até dá um fôlego para amortizar um pouquinho dos juros que estavam sendo cobrados, para não virar uma grande bola de neve lá na frente no país. Uma das propostas do governo Bolsonaro também era a criação da carteira verde e amarela, que é bem polêmica. Tá, mas repassando para você que talvez você não saiba o que é carteira verde e amarela, qual era essa proposta? A ideia basicamente era diminuir os encargos trabalhistas para o empregador, visto que esse tinha grandes e elevados gastos para contratar alguém por meio da CLT, tornando talvez inviável e até fora de noção, tipo, para que eu vou contratar alguém sem experiência? Se eu vou ter que gastar tanto dinheiro assim, vai ser inviável para minha empresa. Então, com a criação da carteira verde e amarela, tornaria-se mais viável contratar pessoas sem experiência, podendo correr um risco um pouquinho maior com o funcionário. Porque talvez o empregador ele empregava alguém e essa pessoa, por não ter experiência, ela não conseguia devolver o valor que a empresa pagava para ela. Ou seja, ele estava pagando muito mais do que ele ganhava. Ou seja, o empregador estava perdendo dinheiro nisso, o que tornava sem sentido. Então a criação da carteira verde e amarela, ela seria para formar profissionais com maior experiência para eles passarem para o mercado, ajudando a entrada de jovens no mercado de trabalho. Mas a verdade é que essa medida provisória ela foi barrada pelo Senado, e diversas vezes, dentre outras diversas medidas provisórias ou projetos de lei apresentados pelo presidente. Então vamos prosseguir para mais uma última e bem importante, muito importante comparação, que é um gráfico que mede a liberdade econômica de um país. Analisando o gráfico, vemos que no período do governo Lula até o governo Dilma e Michel Temer, estivemos com níveis baixos, vendo um pouquinho da retomada na liberdade econômica agora no governo Bolsonaro. Então no vídeo de hoje eu trouxe aqui para você dados e fatos que aconteceram que eu achei interessante de serem analisados, para comparar um país contra o outro em cada mandato. Tentei trazer aqui para vocês uma análise um pouco imparcial. Talvez não tenha conseguido, espero que sim. E aí, então finalmente eu mereço seu like? Se sim, já deixa o like aí e se inscreve. E investe aí.